Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós faremos um estudo na matriz número 11 de redação. O tema que nós vamos falar hoje é enquete e entrevista. Acompanha comigo a leitura. A enquete é uma ferramenta para o levantamento de informações de forma rápida, onde é possível gerar dados que podem auxiliar na tomada de uma decisão. Com uma enquete, você aplica e já consegue o resultado de imediato, pois ela é direta no seu objetivo, ou seja, cria-se um questionário com poucas perguntas, onde as opções de resposta já trazem uma proposta de solução do caso a ser analisado. Através de uma enquete, você aborda seu público-alvo uma única vez e já extrai o conteúdo que você precisa, sem ser necessário aplicar metodologias muito elaboradas ou recursos complexos de coleta de dados. Se tiver muitas perguntas e precisar de mais dados, de coletar mais dados, o melhor recurso a ser utilizado é a pesquisa. Então, a enquete é uma ferramenta onde você faz poucas perguntas, com respostas que a pessoa vai marcar, como se fosse de múltipla escolha, onde ela vai ter uma opção rápida para marcar e essa coleta de dados ela vai ser mais rápida para ser apresentada. Se caso você tiver muitas perguntas, tiver muitas coisas a serem questionadas, o ideal não é fazer enquete, é fazer uma pesquisa. Porque ela vai ser mais elaborada, mais estruturada e ela vai ter mais avanços sobre aquele assunto do que a enquete. Geralmente a enquete ela é usada nos telejornais. Vocês podem observar na hora que você está assistindo um telejornal com a mamãe, que aparece lá, qual que é a sua opinião sobre isso? Clica no nosso portal XXX e dê sua opinião. Aí no final, né, daquele bloco, a apresentadora vai e fala o resultado daquela pesquisa. Aquela pesquisa rápida que ela fez é uma enquete. Quando você tem várias perguntas, vira uma pesquisa. As pesquisas elas são mais elaboradas, estruturadas e avançadas para obtenção de resultados a longo prazo e tomadas de decisão que envolvam maior interesse da sociedade. Para fazer uma enquete, nós temos alguns passos. Primeiro, faz uma pergunta. Segundo, obtenha respostas para que a pessoa possa escolher. Terceiro, colete os dados. Apure a votação que você fez. Com a enquete, a pessoa dará respostas diretas sobre temas específicos, com poucas opções de escolha, e não demanda muito tempo para responder, porque tem o prazo daquele jornal, daquela edição, é o prazo para ela responder. Se ela passou daquele prazo, infelizmente, o resultado que ela escolheu não vai ser computado na enquete. A enquete é um recurso muito utilizado nos telejornais, como eu já falei, como pesquisa de opinião, para saber o que o público, né, escolhe. Durante a apresentação do telejornal, apresenta-se uma enquete e os internautas eles fazem as escolhas. Depois serão divulgadas as respostas da enquete até o final da edição jornalística. Não vai citar nome das pessoas, não. Vai citar o resultado. Por exemplo, quem gosta de futebol e natação? Aí a pessoa que gosta de futebol vai votar em futebol. Quem gosta de natação vai votar em natação. Quando for o resultado, a jornalista vai falar: o resultado da nossa enquete deu 80% de pessoas que escolheram futebol. Deu 20% a quantidade de pessoas que escolheram natação, mas ela não vai citar nomes, tá? A entrevista é um gênero textual também, com uma função geralmente informativa. Ela vai informar as pessoas sobre algum assunto, vinculado sobretudo pelos meios de comunicação. A entrevista geralmente ela acontece nos jornais, em revistas, na internet, na televisão, no rádio, tá? Em meios de comunicação. Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, quando a pessoa quer conseguir uma vaga de emprego, entrevista psicológica, entrevista social e entre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, da notícia,
da reportagem, você vai entrevistar uma autoridade, uma pessoa falando sobre aquele assunto. Nós temos vistos aí nos telejornais muitas entrevistas com pessoas estudiosas sobre o coronavírus, sobre ver a vacina, ver possibilidade de cura, porque os estudiosos estão dando entrevista explicando para as pessoas. Quando é assim, são muitas perguntas, são mais perguntas do que a enquete, para que a pessoa possa esclarecer o público. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é responsável por fazer a pergunta, e o entrevistado, ou mais de uma pessoa seja entrevistada por um conjunto musical. São mais pessoas, então mais de um entrevistado. Responsável por responder. Então tem que ter a pessoa que vai perguntar e a pessoa que vai responder. A entrevista ela possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião, o posicionamento crítico da sociedade sobre algum tema e uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Nós já aprendemos sobre isso. A entrevista ela é feita para esclarecer a sociedade algum problema que está tendo. Então, por isso que é feito. Geralmente, é feito muito, né, que nós estamos vendo aí ultimamente, com os pesquisadores, porque eles estão divulgando algo para a sociedade, para que a sociedade possa conhecer mais sobre o assunto. Então, vamos ver aqui as características da entrevista. Textos informativos ou de opinião. Vai informar a sociedade sobre alguma coisa que está acontecendo. Ou vai fazer uma pesquisa de opinião sobre alguns assuntos que são de interesse da sociedade. Presença do entrevistador, de quem vai perguntar, e do entrevistado. Não tem como você fazer uma entrevista se a pessoa não compareceu, não é mesmo? Quem vai responder as perguntas. Linguagem dialógica, ou seja, em forma de diálogo. E oral, falada, porque você vai perguntar e ela vai responder. Por exemplo, num telejornal, na apresentação, por exemplo, os MGTV da Globo, por exemplo, não tem como ser escrito. A pessoa está ao vivo, ela está falando ali. Então, ela vai ser usada de forma oral. Marca do discurso direto. E mescla da linguagem formal e informal, dependendo da intimidade do entrevistado. Se for uma pessoa que conhece, né, bem o entrevistado, ele pode usar uma linguagem mais carinhosa, mais educada, de forma educada, mas não tão formalidade, porque a autoridade, por exemplo, você não pode fazer uma pergunta de uma forma mais íntima, né, com mais intimidade com a pessoa. Então, você tem que saber para quem você vai fazer a pergunta. Depois, a estrutura da entrevista. Para produzir uma entrevista, a primeira coisa é escolher um tema. A entrevista pode ser um texto que você irá utilizar para dar consistência a outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho da pessoa, do entrevistado, o que ele está fazendo. É o que eu dei o exemplo desse coronavírus que a gente vê aí nos jornais. Os pesquisadores estão sempre dando entrevista do que está sendo descoberto, o que eles conseguiram avançar. Depois, escolher o tema, elaboração do roteiro. Tem que ter um roteiro para você entrevistar. Faça a escolha do tema do entrevistado e, muito importante, a elaboração de um roteiro de forma que o entrevistador tenha nas mãos dele na hora da entrevista, para ele saber o que ele tem que fazer, para ele não ficar perdido na hora da entrevista. Porque ele vai saber que hora que ele vai fazer as perguntas, tem uma sequência lógica. Costuma-se apresentar o roteiro ao entrevistado com antecedência. Por quê? Para que ele saiba quais são as perguntas que irá responder e não causar constrangimento a ele. Por exemplo, ele não está sabendo que você vai perguntar sobre alguma coisa que chateou ele, por exemplo. E ele vai ter que falar para o público sobre esse assunto. Se ele não tiver lido essa pergunta antes, ele pode ficar chateado na hora, ter uma expressão diferente e acabar não respondendo corretamente. Então, por isso que ele tem que saber antes, para ele se preparar. A escolha do título da entrevista. Escolha um título para a entrevista. Norteará melhor o objetivo do tema. Se você não fala sobre o assunto, como é que a pessoa vai assistir?
Então, você falando sobre o assunto, a pessoa vai despertar o interesse de querer assistir e aprender um pouco mais sobre o assunto. Chamará a atenção do público para ouvir ou ler, se for numa revista, por exemplo. Se necessário, faça antes uma introdução, que pode ser curta, mas que informe ao leitor do que será discutido ou escrito. O perfil do entrevistado, a experiência profissional, por exemplo, esse é um cientista renomado, ele trabalha no centro de pesquisas. Por quê? Porque você vai passar credibilidade para a pessoa que está assistindo. Se ela sabe que é uma autoridade no assunto, que ela sabe que a pessoa conhece do assunto, ela vai querer saber o que está sendo perguntado para ela. Agora, se ela não sabe quem é que vai ser o entrevistado, não sabe se a pessoa tem formação para poder responder as perguntas, ela não vai ter interesse em saber o assunto, porque ela não sabe se a pessoa está mentindo ou não. Então, é sempre bom que você divulgue quem é a pessoa que está conversando com você. E, por último, é a revisão. A revisão é a parte final da entrevista, onde se faz necessário a conferência de toda a entrevista, de um modo geral, para ver se vai atingir os objetivos ou não. Se a ordem das perguntas obedece uma sequência lógica, se está certinho, para não ir e voltar nos assuntos, se as perguntas são bem elaboradas ou vai deixar a pessoa constrangida na hora de responder, se irá atender a necessidade do público, se aquelas perguntas que foram feitas realmente são de interesse do público, se vai responder às dúvidas que o público tem sobre aquele assunto, se há recursos para a entrevista, ou seja, se o microfone está funcionando, se vão ter 2 microfones, se as câmeras vão estar bem posicionadas, se os aparelhos, a iluminação, se vai ter algum som no estúdio, se vai, por exemplo, o entrevistado vai estar em pé, vai estar sentado, como é que vai fazer a dinâmica da entrevista. Então, isso tudo é a revisão. Por quê? Porque você tem que ter um resultado, um objetivo concreto. Se você faz desorganizado, por exemplo, o entrevistado tem problema na perna, por exemplo, você vai deixar ele em pé durante a entrevista o tempo todo? Não, você vai organizar de modo que ele se acomode no sofá, numa cadeira, para ele conseguir responder com tranquilidade e não ficar sentindo dor, por exemplo. Se, por exemplo, o microfone não está funcionando, a revisão ela vai olhar se os microfones funcionam direitinho, porque na hora da entrevista o microfone parar, ninguém vai ouvir o que o entrevistado está falando. Por exemplo, é um conjunto musical, que acontece muito em entrevista com conjunto musical. Ele está falando, de repente os fãs não vão ouvir. Os fãs vão ficar tristes, chateados, porque eles não vão ouvir o que o ídolo dele, no caso, está falando, o que ele está respondendo. Então, isso tudo é feito na revisão. Então, a estrutura da entrevista, uma escolha do tema, uma elaboração do roteiro para não se perder durante a entrevista, a escolha do título para chamar a atenção, porque o título é que vai mandar, né, vai determinar se o público vai assistir ou não, se vai despertar o interesse ou não, e a revisão que vai olhar a entrevista como um todo. A enquete é uma pergunta, né, uma forma de entrevistar uma pessoa de forma que seja claro e objetivo nas respostas e com poucas perguntas. Se caso você necessita fazer muitas perguntas, a enquete já não vai te atender do jeito que você precisa. Você terá que fazer uma pesquisa. Quais são os passos da enquete? Escolher o tema, porque você vai falar sobre ela, depois fazer uma pergunta e coletar os dados. Você vai ler o texto novamente e vai responder as perguntas que foram propostas aqui para você de acordo com o texto e de acordo com o que eu acabei de conversar com você. Responda direitinho, com muita atenção, e na próxima aula nós faremos uma revisão de novo do assunto para entrarmos em assunto novo, ok? Já estamos entrando na segunda etapa da redação também, no capítulo 6. Então, faça bonitinho, capriche no caderno, dê as respostas claras para que você possa estudar para as avaliações com base com elas, ok? E até a próxima. Aguardo você para a próxima correção. Um grande beijo e até a próxima!